Estamos aqui, esse é o nosso curso de produção vídeo fotográfica em dança, do curso de licenciatura em dança da Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha e este ano esse curso tem como tema o estudo histórico e teórico dos musicais, né, estadunidenses, focando um pouco na história da Broadway e de Hollywood e seus desdobramentos posteriores e conversas, né, interlocuções com a história dos musicais no Brasil e no mundo e o contexto mais globalizado até os dias atuais. Muito obrigado e continuamos. Estamos aqui agora falando sobre os anos 1920. Os anos 1920 foram os anos de são os anos posteriores à Primeira Grande Guerra e uma década de bastante ascensão econômica, né? Então de muita excitação, né? Nós estamos vendo a ascensão não só mais do ragtime, mas surgindo novos estilos musicais e dancísticos, como o charleston, o jazz, o modernismo, que eu tinha falado em vídeos anteriores, que vinha se desenhando na Europa desde os últimos 30 anos do século XIX, ou seja, 1870, 80, 90, nós já temos um pré-modernismo, vamos dizer assim, né? Ele vem com toda força na década de 20 a aparecer, né? Com as suas gírias modernas, o estilo moderno, a incorporação do mundo da comunicação, as mídias que estão surgindo, a imprensa, o cinema, o rádio, né? E isso tudo vem com uma avalanche de força, né? E vai se simbolizar muito no estilo de vida, né? No estilo das revoluções que estão acontecendo, nas transformações urbanas da cidade de Nova York, né? No pós-guerra, então esses 10 anos da década de 20, eles marcam um período de profundo otimismo, de profundo vigor, né? Não é à toa que a dança moderna, de improviso do jazz, o charleston e o próprio ragtime, eles são músicas e ritmos de dança, ritmos corporais muito acelerados, muito otimistas, muito vigorosos, né? E aqui vão surgir importantes artistas da comédia e uma transição muito mais veloz entre o teatro e o cinema em processo de formação, né? Então uma aventura em relação às tecnologias, né, que estão aparecendo. O rádio, a fotografia, etc. e tal, vão se disseminar, né, e proliferar para todos os lados. Teremos aqui a presença dos irmãos Gershwin, né, que já falamos em outro vídeo, o Al Jolson, que vamos falar mais dele agora, já tínhamos citado essa figura importante para a história do cinema, mas para a história dos musicais também. A dupla Rodgers e Hart, que é a primeira dupla, depois com a separação deles, o Rodgers vai ser a dupla na década de 30 e 40 do Hammerstein. E os irmãos Marx, comediantes, né, que vão transitar muito pelo musical e depois pelo cinema, com todo esse tom novo de humor, né? Recomendo para os anos 20 dois filmes muito importantes, um deles em duas versões, né? O primeiro numa versão um pouco mais literária, mais comedida, né? Uma versão de O Grande Gatsby, da década de 70, filme belíssimo, vale muito a pena para conhecer um pouquinho, né, aquele furor da década de 20, e uma versão mais musical e mais alucinada, mais recente também de O Grande Gatsby, que vale a pena ser assistida, né? O segundo filme que eu recomendaria, agora um filme um pouco mais histórico e muito denso, né, e que mostra uma história do Harlem, também, né, nesse contexto, Cotton Club, um filme excepcional que todo mundo tem que ver para entender um pouquinho mais sobre o que é o Harlem, o que é a música negra, o que são esses clubes, né, e a relação desses clubes com o teatro da Broadway, com o cinema de Hollywood, e a relação dos clubes com os gangsters e com a venda de bebidas alcoólicas, né, as proibições, né, a máfia, né, a transição de um poder, né, dessa hierarquia irlandesa versus os negros, então os irlandeses, americanos e negros numa luta racial, uma guerra racial nos Estados Unidos, e como os italianos, né, vindos, né, de um braço mafioso, né, que depois vão gerar filmes super importantes para entender isso na cultura americana, como Poderoso Chefão e outros filmes, né, muito importantes. Eles vão entrar nesse vão,
né, e vão desarticular essas guerras de gangues irlandesas e negras e vão dominar durante muitos anos o cenário do gangster, né, do submundo do crime, da cultura das ruas nos Estados Unidos. Então é fundamental, vale muito a pena assistir. Ele não é só um filme musical, ele é um filme assim, uma biografia do clube, né, uma história desse clube, né, claro que toda ficcionalizada, e é uma história que também conta a passagem de um artista dos clubes para o cinema, né, alguém que é descoberto nos clubes, que quer ir para Broadway e acaba indo para Hollywood, porque Hollywood já está num processo de nascimento, vamos dizer assim, né, dessa cultura. Bom, Nova York, então, é uma cidade em profundo processo de transformação e ela é o templo da cultura do jazz, a cultura jazzística. Jazz é um termo muito amplo que não determina só um estilo musical, mas determina um estilo de vida, um conceito de improviso, né, muito importante. É importante pensar também que há toda uma tentativa de controle, né, da municipalidade em relação a toda essa coisa que está se formando em torno da arte, da cultura, que é financiada também pelos negócios escusos, né, vamos dizer assim, negócios mafiosos, né, por exemplo, a venda de bebidas, etc. e tal. Então há uma tentativa de controle por parte da sociedade e a formação de vários grupos de gangues em suas redes. Veja, isso é um tema extremamente importante, que depois vai aparecer na Broadway em West Side Story, né? Vai aparecer lá, essas guerras de gangues, essas guerras de bairros, né? Essas guerras entre os guetos, né? Vai ser um tema que vai ser tratado num contexto posterior lá da imigração, né? E das guerras entre, no caso ali, latinos e italianos, né? No caso de West Side Story. Isso então vai nos permitir, né, explorar nesse momento de glorificação e de liberdade, né, novas formas de sensibilidade artística e a exploração de um gosto musical popular que vai se expandir em múltiplas direções, né. Os novos temas vão aparecer e, mais uma vez, há uma forte presença da mulher no teatro, né. Ela vai ganhando cada vez mais, né, um protagonismo nas histórias, né? E é uma personagem que vai ganhando cada vez mais espaço e falas no teatro musical. Então, se no teatro convencional a gente ainda tinha uma hierarquia muito forte dos homens e dos personagens masculinos, o teatro musical ele vai abrindo cada vez mais esse espaço de disputas, né? E uma presença cada vez maior das figuras femininas e das mulheres nas histórias que estão sendo contadas. Para a gente ter uma ideia, nos anos 20, lá no final da década, a gente tinha uma média de público de 20 milhões de pessoas anualmente assistindo espetáculos musicais. Então a gente imagina numa cidade como Nova York, no contexto da década de 20, né, a quantidade de pessoas que está indo ao teatro. Havia tantos teatros e tantas casas, né, de shows, né, então esses clubes que também tinham seus espetáculos, que a gente podia abrir um jornal e ver acontecendo simultaneamente, em média, de 200 a 250 espetáculos, né, num ano. Então, sendo que desses espetáculos em torno de 20% eram de musicais propriamente ditos. A década de 20, como eu falei, vai então fazer aparecer uma série de mulheres ícones, né? Então uma delas é Marilyn Miller, né? Que vai migrar depois do teatro, né? Ela vai ser uma menina do Ziegfeld, né? Uma mademoiselle do Ziegfeld, depois vai passar, né? Então vai fazer muito sucesso nos Follies, depois vai passar para o cinema, né? E ela vai ser a primeira versão da Cinderela americana, né, num filme chamado Sally, né, que é do final da década, né. E elas então vão aparecer como as personalidades dos shows. Então, por exemplo, né, então vai ter vários shows, vários musicais que vão ter as mulheres como protagonistas e títulos das histórias, né. Efetivamente, essa é uma cultura que está profundamente interessada em mudança de comportamento. Então, os espetáculos, eles não estão mais preocupados aqui nesse momento, a década de 20, em contar histórias. E é por isso o sucesso de toda aquela variedade musical, né, de um Irving Berlin
né? Não preciso contar tanta história, eu tenho que divertir mais as pessoas, eu não preciso ter enredos tão complexos, né? Os enredos são mais simples, com variações de conduta, né? Eu estou interessado em observar a variedade humana que está aparecendo nos centros urbanos. A pluralidade cultural vem à tona novamente, isso era uma característica lá do final do século XIX, mudou um pouquinho para os melodramas e os dois personagens na opereta, né? E agora vem reacendendo a ideia do show de sketch, né? Vários personagens, todos circulando, todos os desencontrados, cada um apresentando um tipo humano urbano, né? E essas tipologias todas convivendo naquele contexto de encenação. Nessa época ainda nós temos, né, o modelo das Follies, o Teatro Schubert, né, que se torna um teatro bastante importante, né, apresentando uma série de trabalhos, e o aparecimento de muitos artistas infantis, né, que já vinha naquela tradição das famílias, né, jovens, né, que vinham do vaudeville, e aqui aparece então na década de 20 uma figura que depois vai ser muito comentada por nós e fundamental na história da dança nesse contexto do teatro e do cinema musical, Fred Astaire, que eu disse para vocês que começou a dançar criança junto com a sua irmã parceira Adèle Astaire, e que se tornaram o par mais importante de dançarinos da década de 20. Né? E um espetáculo que vai surgir como um paralelo ao modelo dos Follies, mais radicalizador, que é de uma companhia de um coreógrafo, diretor, George White, né? O chamado Scandals. Né? Ali vão surgir muito importantes coreógrafos e diretores, né? E muitos dançarinos importantes, famosos. Né? E além disso também o surgimento de uma figura que começa lá no vaudeville, no show de minstrel, né, o Al Jolson, um astro muito famoso da década de 20 nos Estados Unidos, que vai ganhar notoriedade pelo seu uso particular das técnicas do blackface, né? Já falamos um pouquinho isso, que estamos vivendo um momento de uma revisão historiográfica, crítica sobre a história do blackface nos Estados Unidos, como ele foi uma forma, numa determinada perspectiva, de dar visibilidade, reconhecimento à existência, né, numérica, indicativa da população negra nos Estados Unidos, mas por um outro lado trabalhava isso de uma forma pejorativa, com piadas grotescas, né, trabalhando de uma forma bastante ligada à bufonaria, um humor grotesco, né? Mas que não era só para os negros, muito importante, né? Esse humor ganhou essa notoriedade e essa visibilidade pela técnica da blackface, né? Mas a forma da piada grosseira, da piada grotesca, ela era toda ela destinada a todos os grupos étnicos, negros, italianos, alemães, irlandeses, judeus, né? Então, falamos de Al Jolson, já havia falado em outros vídeos e sempre volto à importante figura de Fanny Brice, que fez a mesma coisa, só que com a sua própria etnia, né? Uma mulher de origens judias e que fazia piadas bastante grosseiras sobre os próprios judeus. Aqui nesse período nós temos um marco, né? Porque o Al Jolson foi um artista, né, importante, né, reconhecido, e que é pioneiro por conta de estar presente na história do cinema também, né? No filme de Jazz Singer, de 27, do Alan Crosland, né? Que ganha um prêmio, não ganha um Oscar de filme, mas ganha um prêmio especial pelo pioneirismo técnico, né, de estar apresentando nesse formato. Já existia som, né? Isso é muito importante, né? A gente dizer, é o primeiro filme com som. Não é isso, né? Na verdade, é a forma de construção do cinema falado que muda no modelo apresentado pelo Alan Crosland no Jazz Singer. Né? Ele é indicado também como roteiro, não recebe esse prêmio, né? Mas ele é extremamente importante em vários aspectos. Um, porque ele traz essas técnicas, e o outro porque ele lida com um tema que vai ser muito recorrente no cinema e na cultura musical e no mundo da vida cultural dos Estados Unidos. É uma presença muito forte, reconhecida, da comunidade judaica na formação da vida cultural dos Estados Unidos, né? Judeus estão presentes na formação do mercado livreiro,
né, nas livrarias, nas editoras. Os judeus estão presentes o tempo todo na formação da história da Broadway. Os judeus estão presentes na história original dos Estados Unidos, de Hollywood, da indústria cinematográfica, né? Então, esse filme é um filme que tematiza também transformações da comunidade judaica dos Estados Unidos, né? E o modo como os judeus vão se integrando racialmente e culturalmente e politicamente ao que chama-se de ideia de América, né? Então, como é que a gente sai a família do personagem, uma família, né, da sinagoga, e ele vai cantar num teatro popular, né? Então é uma tensão entre o rigor religioso, as canções religiosas e as canções populares, né, que permitem receber influências outras, né, populares de outros grupos étnicos, especialmente da música e da cultura negra nos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem que reconhecer, né, que isso não está isolado de um amplo cenário. Eu falei que lá já em 1860, né, os negros tinham as próprias companhias, ganharam muito dinheiro com companhias de minstrel. Agora, na década de 20, os negros vão formar as grandes bandas e grupos que vão dominar alguns locais, clubes e espetáculos voltados para a cultura do jazz, né? Então, o minstrel foi, vamos dizer assim, o grande guarda-chuva das companhias de artistas negros. No século XX, nessas primeiras décadas, é o jazz, é a cultura do jazz que vai ser o grande guarda-chuva para o artista negro nos Estados Unidos, né? Então aqui vão surgir Cicely Blake, né, Millie Lyles, né, dançarinos negros do palco. Nós vamos ter aqui a presença, né, então, de criadores, né, de espetáculos jazzísticos, né, musicais, né? Eles vinham das igrejas, passavam pela música popular, pelos bordéis, pelos cabarés, pelos shows, como pianistas tocando nesses lugares, e depois vinham para Broadway e apresentavam um novo formato de espetáculo extremamente jazzístico, né? É nesse contexto da década de 20 que a gente também vai ver aparecerem as primeiras canções de amor aos formatos das canções de amor da opereta, mas agora cantadas para e por protagonistas negros, né? Então é nesse contexto a primeira canção de amor gravada, né, por cantores negros e cantada com um tema de um amor entre pessoas, né, negras, que é Love Will Find a Way, né, o que conta a história de amor, um romance amoroso. Anos depois, num programa de televisão, a cantora, né, muito famosa do jazz, Alberta Hunter, numa entrevista, ela vai dizer que até os anos 20, as pessoas não achavam que negros amavam. Eles tinham uma ideia de que os negros só faziam sexo, eram como animais, mais selvagens, não tinham sentimentos amorosos, não podiam se apaixonar, né? Então, essa ruptura, essa quebra. Então, quando a gente pensa assim, por um lado, mas é uma canção de amor, é uma canção boba, é uma balada amorosa, né? O que há de revolucionário nisso? Há de revolucionário no sentido de reconhecer a complexidade emocional, os sentimentos de todos os humanos, né? Então, aqui é uma quebra, né? Uma ruptura, né, um certo padrão de pré-concepção, um padrão de preconceito, né? Então ela dá uma entrevista, né, num show, muitos anos depois, já bastante idosa, e ela conta como isso foi fundamental para a gente entender, né, a complexidade dos sentimentos, e que toda essa tradição também das canções, das baladas de amor, elas podiam pertencer, elas podiam integrar essa comunidade de artistas negros, né? E o jazz vai ser então o grande guarda-chuva para esses artistas, né? Então, a partir de 1921, né, até o final da década de 30, a gente vai ver surgir uma quantidade de músicos de jazz, grupos de jazz, né, companhias com espetáculos, companhias praticamente com artistas somente negros, né? Eles vão fazer um importante espetáculo chamado Shuffle Along, né, Acompanhe Dançando, né, com Elby Blake e Noble Sissy, que são dois criadores, né, de jazz,
né? E eles então vão criar uma companhia que vão fazer revistas, né? Chamada Blackbirds, né? Que são muito importantes para a identidade negra, né, cultural nos Estados Unidos e a sua inserção no mundo dos negócios também, né? Porque na verdade nós estamos falando aqui também de grandes negócios, grandes contas, grandes investimentos, grandes financiamentos, né? Bom, importantíssimo, falei do Cotton Club, né? Então já tinha falado, é muito importante também nesse período que Ziegfeld e os outros produtores estão super atentos ao que está acontecendo no Harlem, né? Esses clubes noturnos, então, como eu disse, eles tinham uma profunda relação com a Broadway e depois vão ter uma profunda relação com Hollywood, né? Um campo muito ampliado de apropriação cultural. Então os clubes noturnos, né, que vão trazer elementos de dança, de arte, de cultura negra, cultura africana, ela vai sendo incorporada. Então o Ziegfeld, como muito atento, ele vai convidar muitos bailarinos, dançarinos dos clubes noturnos para dar aulas de técnica de dança negra para as dançarinas do Ziegfeld Follies, né, que vinham daquela ideia de cultura branca, né, do American Way of Life. Bom, e aí surge um cara muito importante, né, que é um homem, né, do mundo da comédia, um diretor e um dançarino, George White, que vai então criar um modelo de peça, né, que ele vai repetir por muitos anos, que leva sempre o título de Scandals. No Scandals, então, ele vai começar a incorporar essa perspectiva de uma cultura dos negros, né? Ele vai então trazer para dentro do Scandals não só o ragtime, que agora já era mais convencionado, mas ele vai trazer o Charleston e um estilo de dança que foi lançado pela Ann Pennington, uma dançarina que dançou nos Follies do Ziegfeld e depois vai trabalhar lá no George White, né, que em 1926 dança esse estilo, a Ann Pennington, né, uma dança que virou uma febre nacional que vai chamar Black Bottom, né, então, né, um traseiro preto, né, digamos assim, né, ela vai dançar esse estilo, que é um estilo com rebolado, né, do traseiro também, né, e o George White também vai ser o primeiro cara que vai ficar atento e contratar um jovem de 23 anos chamado George Gershwin para compor algumas peças musicais para os Scandals. Existem vários vídeos bem bacanas para vocês conhecerem da Ann Pennington dançando Black Bottom Dance e o Roof Garden Dancer no YouTube, né, todos disponíveis, são vídeos aí da década de 20 e tal. Ela depois ficou uma dançarina famosa, assim, em revistas, né? Ela dançou com bonecos da animação, né? Então, antes do Mickey, né? A Ann Pennington fez um ensaio fotográfico dançando com o Gato Félix, né? Que é uma figura das animações, né? Então tem páginas de revistas ela dançando, né? Ela dançava seminua, né? Cabelos longos e tal. E ela foi parte importantíssima dos elencos dos Scandals do George White, né, que tem várias figuras sempre dançando, né, então nas chamadas, né, nos outdoors, né, dançando, né. Aqui a gente começa a ver, né, essa forte... Eu tinha falado, né, que no primeiro momento o que mais importava eram os músicos, os compositores, porque havia uma relação muito forte entre o libretista, né, o autor do book, né, então, que vai fazer a ideia, a letra e a música. Mas agora a dança passa a fazer parte muito importante. Então é o primeiro momento em que a dança ganha uma notoriedade na construção dos musicais, né, com a Black Bottom Dance. O Gershwin, que é um cara que surge então nesse contexto, ele é um artista que está muito interessado nesse cenário de miscigenação, nesse cenário de diversidade cultural. E ele tem uma proposta, ele seria assim, eu digo que ele equivaleria um pouco a uma figura como a do Mário de Andrade no Brasil. Ele está muito interessado em trabalhar como um pesquisador de estilos musicais. Ele é um artista, mas ele também é um pesquisador dos estilos. Ele viaja pelos Estados Unidos, buscando conhecer os
os diferentes estilos, e ele anota, ele pesquisa a história das diferentes formas de manifestação musical do sul dos Estados Unidos, das várias comunidades negras. E ele reconhece que não existe uma unidade, uma homogeneidade, que há muita diversidade. Então ele vai anotando e pesquisando tudo, isso é muito importante, né? E ele quer definir, desenhar como artista o que seria o núcleo, ou seja, o núcleo de unidade dessa diversidade. Ele também, assim como, né, outros artistas aqui já comentados, ele vem de uma família de imigrados, uma família de judeus russos, né, são dois irmãos, o Ira e o George Gershwin. Eles então vão se tornar artistas do jazz. O George é um compositor musical, o Ira é um letrista, né? George vai viver muito pouco, ele vai morrer muito jovem, com 30 e poucos anos, né? E o Ira vai continuar trabalhando com outros compositores, como letrista, enfim, tá, né? Ele busca um cargo para trabalhar na Timpanella, e lembra que eu falei para vocês que era esse quarteirão, né, dos compositores, né, onde tinha as empresas, né, que contratavam músicos para venda de partituras e venda de arranjos, enfim, venda de letras e tal. E aí o próprio Irving Berlin diz assim, não trabalhe para ninguém, você é um grande artista, você tem que trabalhar para você mesmo, né? E ele era um cara que transitava muito, né, no Harlem naquele contexto, né? Ele era um frequentador dos clubes noturnos, né? Ele conhecia profundamente o ragtime e as diferenças entre esses clubes, né? Ele era um jovem muito respeitado, né, pelo modo como ele se apropriava e a relação que ele tinha naquele contexto com os clubes noturnos da comunidade negra dos Estados Unidos. Ele é um artista muito complexo, as composições dele são bastante difíceis, né? Algumas ficaram muito famosas, mas o maior sucesso dele foi uma gravação que foi feita pelo Al Johnson, né? Foi gravada uma música bem no início da carreira, e ali ele ganhou muito dinheiro, e depois ele passou a viver muito mais das pesquisas e tal. E há um momento muito importante, né? Porque mais adiante ele vai ser responsável pela primeira ópera folk negra, né, temos que também pensar um pouco o que seria esse folk, né, uma ópera popular, uma ópera de cantores negros, né, que é Porgy and Bess. Bom, George Gershwin, na sua história, tem momentos extremamente marcantes, né, então o fato de ter trabalhado nos Scandals, o fato de ter uma formação clássica e jazzística ao mesmo tempo, né, ele vai fazer a Rhapsody in Blue, né, que é a primeira composição nos Estados Unidos, uma sinfonia de jazz, né, que vocês podem escutar na internet, uma música maravilhosa. Creio que muita gente conhece essa canção, porque vários trechos dela são usadas incidentalmente em vários filmes, em seriados. Então, se vocês escutarem, vocês vão reconhecer trechos dela que foram usados incidentais em outros contextos, né? E ele vai então compor baladas, vai compor todo um conjunto de músicas completas para um escândalo do George White, e essa é a obra-prima, né, dele, que é então o Porgy and Bess, né, baseado num texto literário, enfim, tá, né. O que é mais importante aqui? Vocês depois vão lendo, quero que vocês leiam um pouco mais, porque é um artista que vale a pena a gente conhecer muito detalhadamente. Ele vai ser também responsável por várias baladas de sucesso, canções de sucesso, né? Como canções de filmes do Fred Astaire, da Adele Astaire, né? Canções cantadas por Ethel Merman, também uma artista muito famosa, pela futura Ginger Rogers, que dançou peças do Gershwin antes de ser uma estrela de Hollywood, né? E ele é fundamental porque ele está presente em momentos de transformação da cultura dos musicais nesse contexto aqui dos anos 20 para os anos 30. Bom, o que a gente está vendo então é que essa década de 20 é uma década de profunda transformação da linguagem,
né? Mas não no sentido assim de uma estrutura da linguagem. A estrutura ainda estava lá se desenvolvendo, que era como a canção se relaciona profundamente com a narrativa e vai se integrando, né? E vai sendo entregue cada vez mais a múltiplas funções dentro do espetáculo. Então ela serve para falar da interioridade do personagem, ela serve para contar a história, ela serve para estabelecer uma estrutura de diálogos e tal, e isso está crescendo, isso ainda continua, né? Mas a Broadway como um todo vai incorporando cada vez mais um linguajar popular, e a década de 20 vai realmente ser fundamental nesse sentido de incorporar cada vez mais a língua das ruas, né? Esse falar das ruas ao interior dos espetáculos. Esse é um papel que está muito presente nos textos, nas músicas dos irmãos Gershwin, né? Uma outra dupla muito importante que inaugura sua parceria em 1919 com a canção Any Old Place With You, num show A Lonely Romeo, em 19, que vão fazer muito sucesso na década de 20 e anos 30, Larry Hart e Richard Rodgers. Rodgers depois vai fazer uma outra dupla, né, muito importante nos anos 30 e 40, mas aqui ele ainda é o grande parceiro do Larry Hart, né? E eles então vão produzir algumas canções muito importantes e significativas, né, para a Broadway e depois para Hollywood, né? Eles vão ser os principais compositores deste período dos anos 20 e anos 30, né, parceiros em vários shows da Broadway. Hart, Rodgers e depois Fields, né, eles passam então a compreender, e aí a presença de Fields nos shows de Hart e Rodgers, como eles vão tendo que integrar cada vez mais a dança num papel narrativo nas histórias. Como a dança, ela não só a música, mas ela também ajuda a construir a climatização de uma história e também a climatização de uma época histórica, porque estilos de movimentação, gestualidades fazem com que as pessoas criem identificações muito mais sensíveis, mais psicológicas, imediatas, gestos que a gente reconhece de uma determinada época. O final da década vai ver também vai assistir, né, o surgimento de uma série de outras vertentes, né, de espetáculos, por exemplo, espetáculos em 27, Good News, né, um espetáculo do De Silva, ele vai abrir o espetáculo com o número de dança, uma coisa que não tinha acontecido. Dança no primeiro ato, já abrir, as pessoas começam com um número de dança. Então são coisas que vão mostrando a importância da dança. A dança agora com o Charleston, com o Black Bottom, eles tinham realmente se tornado assim uma febre. Dançar era uma febre. As pessoas também saíam muito para dançar nos clubes noturnos na década de 20. Né? Então isso faz com que a dança ganhe uma visibilidade, uma notoriedade muito grande. Né? É também no final da década de 20, ainda no auge da grana, vamos dizer assim, da efervescência cultural e financeira dos anos 20, se constroem mais teatros ainda. Então, em 27, vão ser construídos 8 novos teatros, vão ser apresentados mais 50 novos musicais com novos compositores, com novos artistas entrando para esse mercado de trabalho. Então, é uma grande expansão, né, efervescência do mercado de trabalho no mundo dos musicais. Né? É de 27 que vem, então, esse momento da primeira grande ruptura paradigmática, né, em todos esses modelos e que vai definir uma era, que é a era que vai durar toda a chamada Era de Ouro, década de 30 e década de 40, com o espetáculo O Barco das Ilusões. Showboat, né, de 27, haverá depois versões no cinema, a primeira versão é de 36, e depois tem uma segunda versão do filme, para cinema, da década de 50, né? Mas Showboat estreia na Broadway em 27. Né? Ele é uma produção do Ziegfeld, né? E ele é uma história, né, que é uma obsessão, interesse do Jerome Kern, né, por um trabalho de literatura de uma escritora que tem uma vida bastante assim solitária, né, uma personagem, assim, uma personalidade bastante solitária, Edna Ferber, né? Existem algumas intérpretes da biografia dela que sugerem que ela tenha sido
uma mulher homoafetiva, homossexual, lésbica, enfim, né? Mas não há nem nada que comprove assim exatamente porque ela viveu solteira, então, né, nesse contexto aí, e ela escreve uma história sobre conflitos e miscigenação racial no sul dos Estados Unidos, no contexto dos barcos que viajavam pelo Mississippi, que faziam shows, né? 26, o Ziegfeld compra os direitos, né, desse texto literário, trabalhando com Kearney, e eles começam então a produção do espetáculo de 27, o Barco das Ilusões, né? Isso vai definir muita coisa, porque aqui o Kearney vai trazer, ele vai então transformar definitivamente a opereta lírica europeia na efetiva comédia musical americana, onde a música está integrada à história em definitivo, né? O Kearney era o músico, e aqui então a gente vai conhecer pela primeira vez o cara que vai ser o parceiro do Rodgers depois, o Oscar Hammerstein, que vai fazer texto, direção e letras desse espetáculo. É uma história incrível, e a versão para cinema de 36 é muito boa, vale muito a pena conhecer, né? Existem também alguns trechos, né, gravados, disponíveis na internet, que vocês conseguem ver algumas imagens da Broadway, né, do show de 27. Então estamos aqui falando sobre o final da década de 20 e sobre um importante artista que dos anos 10 e que depois vai ser biografado pelo menos por 2 vezes no cinema, que é Al Jolson. Jolson, que vai ser representado em Jolson History, em 46, e depois vai ser recontada a história Jolson Sings Again, em 49. 2 filmes importantes que falam sobre a complexa figura desse artista popular, desse grande artista de massa, né, que está na história dos musicais, na história da Broadway, na história de Hollywood e na história do cinema, tecnologia, por conta do primeiro filme do cinema falado, de Jazz Singer, de 27. Jolson foi muito importante para os musicais, porque ele foi um cara muito atento e observador dos compositores novos no cenário musical. Ele sempre buscava novas músicas, ele estava sempre atento aos novos estilos, a novas formas de construção musical, aos novos arranjos, e ele sempre buscava lançar novos artistas. Então ele era um cara que, como ele sempre buscava também o auge da sua celebridade, notoriedade, ele sempre buscou muito novos artistas, né? Ele vive, e esse momento de 27, né, do cinema falado até 29, então o Jolson também ele representa para nós o processo que mostra a desestabilização da Broadway, a crise do modelo produtivo do Ziegfeld, as suas perdas financeiras, né, a mudança. Então, ao mesmo tempo que Broadway está fazendo uma revolução na linguagem com Showboat em 27, o modelo de produção do Ziegfeld está entrando em crise. Muito dinheiro investido na construção do teatro, muito dinheiro investido nessas novas formas de espetáculos, né, que exigem cada vez mais, e as perdas financeiras, né, e um processo que já em 27 vai levando os artistas que vão saindo, tanto artistas quanto produtores, saindo da Broadway e indo para Hollywood, né? E Jolson representa muito isso como artista, né? Então é uma figura que a gente deve prestar muito bem atenção na história dele, né, por conta disso. Ele também está, né, nesse momento em que a gente vê então essa ascensão, que é o que a gente vai tratar agora um pouquinho mais nos próximos vídeos, né, nas próximas aulas, né, que é essa ascensão e essa relação mais de balança, né, ou esse pêndulo, né, entre Broadway e Hollywood. A gente agora falou muito de teatro, né, falou muito de formação da Broadway, mas a partir desse segundo momento a gente vai falar desse equilíbrio e essas tensões, e uma coisa que vai de um lado para o outro, de Hollywood para Broadway, e volta da Broadway para Hollywood, vai de Hollywood para Broadway novamente, etc. e tal, né? Porque é na década de 30 que a gente vai ver, então, 29 pega a Broadway assim, muito de roldão, a crise atinge toda a cidade de Nova York, todo esse cenário, e a Broadway só vai começar seu processo de recuperação na segunda metade da década de 30, da Grande Depressão Econômica, né? Então, esses artistas que vão viver em Hollywood, e aqui a gente vai ver, então, uma sucessão, a dupla Hart Rodgers,
os Gershwin, o Cole Porter, que ainda não falamos, mas vamos falar mais, mas que também já está aparecendo nesse cenário, que vão migrando e vão andando de um lado para o outro. Eles querem voltar para Broadway, eles querem fazer shows teatrais, mas eles precisam ir a Hollywood, que naquele momento ainda não é o que era, né? Ainda não é a era de ouro, e é um lugar, uma oportunidade de ganhar muito dinheiro e continuar mantendo seus estilos de vida. Então, seguiremos nos próximos capítulos, nas próximas aulas. Muito obrigado pela sua assistência.